Tudo bom, pessoal? Nós vamos entrar agora no nosso terceiro trimestre falando de ponto reto e plano. Então agora nós iniciaremos a geometria plana. Na geometria plana em si, e aí eu já começo a utilizar o livro de vocês, vamos tentar utilizar um pouco do livro de vocês e depois um pouquinho de alguns programinhas para definir um pouquinho melhor a parte geométrica. A parte geométrica, o grande problema dela sempre são as definições. Então você tem que olhar as definições como prioridade. Então nós vamos ter que definir cada uma das informações geométricas, nomeá-las, e cada nome está vinculado, como já falei várias vezes para vocês, com a língua portuguesa, com a definição característica dela. Então, única situação quando eu começo aqui a falar de ponto reto e plano, o ponto reto e plano são noções aceitas sem definição na geometria. Como assim? Ela não tem uma definição formal. Então, quando eu for falar de retas paralelas, eu vou falar, eu tenho como definir as retas paralelas. Elas são paralelas por essa e por essa característica. Agora, quando eu defino ponto reto e plano, eles são chamados de noções primitivas. Significa, só de falar nela eu já tenho ideia do que ela se trata. Porque lembre-se lá, o plano não tem uma profundidade, largura, espessura, não tem essa característica. Então, se por algum motivo eu pego aqui e defino isso aqui como plano, ponto, digamos que seja todo preenchido aqui, tá? Esteja ele todo preenchido. Defino isso aqui como ponto. Ah, mas isso não é um ponto, professor, isso é uma circunferência, isso é um plano. Depende da distância. Se estiver falando da distância que vocês estão vendo aí, ela pode ser uma informação assim. Agora, digamos que você se afaste do computador ali por uns 10 metros, 15 metros, pode ser que isso vire um ponto. Então, ele não tem uma espessura, profundidade, uma largura. O ponto não tem essa definição, ele só simplesmente é ponto. A gente caracteriza assim, tá? A reta também, mesma coisa, ela não vai ter uma espessura, ela não vai ter uma definição específica referente a essa existência dela, tá? O plano também, por isso eles são noções primitivas. Eles podem ser associados de maneiras intuitiva. A diferença é o que acontece aí, ó. Olha lá, as estrelas aí estão sendo definidas como pontos. Ué, mas a estrela é pequenininha? Não, a estrela é muito grande, mas a distância que ela está, ela nos auxilia nessa situação. Os feixes luminosos aí como retas. E o plano, é claro que poderia ser essa água, poderia ser várias situações aí, ok? Continuando aqui, vamos lá. Na página, vamos falar agora da 125. Ponto e reta. Então, quando eu defino ponto e reta, vai ter uma pequena diferença entre eles. Primeiro, o ponto, a característica do ponto, só que tem uma nomenclatura específica para o ponto. A nomenclatura específica são as letras maiúsculas do nosso alfabeto. A, D, L. Posso aqui ter um conjunto de pontos, ó. Um conjunto de pontos, 4 pontos, um ponto. Agora, quando eu olho para estas figuras aqui, ó, vocês vão perceber que eu estou falando, independente da figura que seja esta ou essa, eu estou falando de infinitos pontos. De qualquer uma das duas, eu estou falando de infinitos pontos. Então, nesse caso, eu tenho aqui os pontos definidos por letras maiúsculas do nosso alfabeto, e no caso daquelas duas figuras, são infinitos pontos. Agora, continuando. Quando eu relato aqui reta, a reta já não. Olha a característica dela. Ó, pessoal, um detalhe importante, tá? No sexto ano, talvez até no sétimo, a caracterização da reta vai ficar assim, ó. E ela é definida por letras minúsculas. Então eu poderia falar que essa daqui é a reta T. Não tem problema. Ela pode ser identificada assim, ou mesmo uma reta, sem as setinhas nas pontas. Agora, ou ela não tem nenhuma setinha, ou ela tem as duas setinhas dos dois lados, tá? Não tem como, não é adequado quando você faz a setinha só de um lado. Fica errado. Ou a setinha está dos dois lados,
ou a setinha não está em lado nenhum. Ok? Bom, então nós temos aí que a reta ela é definida pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Nesse caso, deixa eu apagar para não atrapalhar nas outras projeções. Nesse caso, quando eu falo de reta, então eu estou falando dessa questão da definição com as letras minúsculas. Com as letras minúsculas aqui, ó, S e U. E com a característica aqui, ó, olha a reta aqui, ó. Só que não sei se vocês repararam, nessa reta T, tenho vários pontos, ponto E, ponto G, ponto C, ponto M, ponto Z, ponto H. Esses pontos já me mostram claramente que dentro de uma reta eu tenho infinitos pontos. E todos esses pontos, não sei se vocês repararam, se eles estão sobre a reta, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, eles são chamados de colineares. Na dúvida está aqui, ó, a palavrinha aqui, ó, colineares. Então, toda o ponto que está sobre a mesma linha ou mesma reta, ele é chamado de colinear. Ok? Então, o colinear é toda vez que os pontos pertencerem à mesma reta. Então, está aqui definido, ó. 3 ou mais pontos são colineares quando pertencem à mesma reta. Definido. Aí ele continua lá, ele pega um plano, ele pega uma caixinha de sapato. Na caixinha de sapato ele coloca uma reta. Percebeu que essa reta, ó, tem o ponto A e o ponto C. Só que não tem o ponto B pertencente a ela. Isso significa o quê? Que esse B não é colinear. Essa é a palavra adequada. Só que quando esse B foge ou não está sobre a reta, olha o que acontece. Eu tenho um plano, uma face, na verdade, desculpa, uma face aqui, ó, que seria um plano que pertence a C e B. Então agora, se eu quero produzir um plano, eu só vou conseguir produzir se eu tiver 3 pontos. Não entendi. Imagino, olha lá. Então vamos agora aqui olhar o plano. O plano, graficamente, olha como que ele é. Ah, mas ele precisa ser inclinadinho? Lembre-se, o plano ele é infinito em todas as direções. Então, quando eu falo de plano, eu estou falando que ele continua ou dá continuidade nesse sentido, ele dá continuidade nesse sentido e nesse sentido. Em todas as direções ele dá continuidade. Ele é claro que foi desenhado de forma limitada, porque não tem necessidade nenhuma de desenhar ele em sua amplitude infinita. Então a gente acaba definindo ele de forma limitada. Mas para falar que ele é infinito, o que a gente faz? A gente nomeia ele. E qual é a nomenclatura que eu utilizo? A nomenclatura que eu utilizo é essa letrinha. Alfa e beta. Mas de qual alfabeto é essa letrinha? Do alfabeto grego. Então vamos lá, vamos revisar. Se eu falo do ponto, eu falo que ele vem caracterizado pelo alfabeto indo-arábico, na verdade o nosso alfabeto, né? O alfabeto que a gente usa hoje, só que com as letras maiúsculas. Se eu falo lá da reta, ele também vai ser do nosso alfabeto, só que ele vai ser a letra minúscula. E quando eu falo do plano, ele vai ser definido pelo alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Ah, professor, tem que decorar todos esses nomes? Não. Os mais utilizados, alfa, beta e gama. Pronto, esses são os mais utilizados. Dificilmente você vai ver um nome diferente a esse. Você pode ver o valor de π, outros valores, mas nesse momento a gente vai ver mais esses valores. E lembre-se, quando você olhar para a letra e você não a reconhecer, provavelmente ela é uma letra grega. Mas olha o que aconteceu aqui embaixo, ó. Ele já até está definindo aqui pra gente. Ele está até mostrando. Nesse plano aqui, ó, olha os pontos. Ponto B, ponto S, ponto J, ponto P. Olha os pontos
dentro do plano. Perceberam? Agora, todos os pontos estão colineares? Não. Se eu crio uma retinha aqui, ó, passando por J, vamos fingir que isso é uma reta, tá? Eu sei que é uma torta aí, mas vamos fingir que é uma reta. Ela só passa pelo ponto J e ponto B. Eu não consigo fazer uma reta que passe por S e por P. Ok? Então lembre-se, toda vez que eu faço definição de um plano, eu defino infinitos pontos dentro dele. Da mesma forma que dentro de uma reta eu defino infinitos pontos. Continuando aí. Ó, olha o que diz a definição. 3 ou mais pontos são coplanares. Opa, calma lá, surgiu uma palavrinha interessante. Colinear. Colinear são pontos que estão sobre a mesma linha. E coplanar, sobre o mesmo plano. São pontos que pertencem ao mesmo plano. 3 ou mais pontos. Então, olha o que está acontecendo nessa figura ao lado aí. Nessa figura ao lado, olha o tanto de retinha que eu tenho. Eu tenho a reta S, eu tenho a reta R, eu tenho a reta T, eu tenho a reta U, eu tenho a reta V, eu tenho a reta X. Ok? Todas essas retas pertencem a esse plano, plano delta. Nossa, que nome estranho, né? Deixa lá, é um nome, mais um dos nomes. Você não é obrigado a saber todos esses nomes, não. Tá? Então, nesse caso, quantos pontos tem aqui? Aqui dentro do plano, eu tenho infinitos pontos. E sobre a reta T, por exemplo, eu tenho quantos pontos? Também infinitos. Tudo bem? Então, aqui a gente acaba pelo menos com a informação que está prevista no livro. Vamos tentar melhorar um pouco essa proposta. Olha lá, eu vou pegar uma figurinha que está um pouquinho mais aqui acima, para trabalhar com ela em uma outra ideia. Bom, vou pegar essa daqui, ó, com 4 pontos. Pegando essa figura, olha lá. Está aqui a figura, os 4 pontinhos. Bom, para definir um ponto, eu tenho que nomeá-los. Então, vamos nomear esse ponto aí. Vou colocar alguns nomes aí. Esse ponto eu vou chamar de A. Esse ponto eu vou chamar de B. Esse ponto de C. Esse ponto de D. Pronto, defini os pontos. Agora eu quero fazer uma reta. Para fazer uma reta, eu vou usar uma característica específica. Vou desenhar uma retinha aqui. Não ficou em cima, então vamos fazer ficar em cima. Se é uma reta, ela passa por 2 pontos, né? Pronto, passou. Passou por 2 pontos lá, eu tenho minha reta. Agora, ela passa por mais algum ponto? Não. Agora, digamos que ela passasse por mais um ponto. Não, ela passa por infinitos. Ela não passa por 2 pontos, ela só está passando por 2 pontos que estão definidos lá. Mas se eu posso definir lá outro ponto, vou definir um ponto aqui, bem aqui no meio. E vou chamar ele de ponto E. Então, o ponto A, E e C, eles são o quê? Eles são colineares. Os 3 são colineares. Por quê? Porque eles pertencem à mesma linha. Agora, não sei se vocês separaram. Com esses pontos, eu consigo gerar um plano? Sim, por definição, para gerar um plano eu preciso de 3 pontos. Olha, o que está acontecendo? Para gerar uma reta, eu preciso de quantos pontos no mínimo? No mínimo, eu preciso de 2 pontos. Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Se eu tiro os pontos, vou tirar o ponto E. Tirei o ponto E. Eu consegui gerar uma reta? Consegui. Com um ponto só, eu consigo gerar uma reta? Pega a reta aí, ó. Opa, deixa eu pegar a reta. Peguei a reta. Eu consigo gerar uma reta sobre um ponto?
Consigo. Não, você não consegue gerar uma reta. Você consegue gerar infinitas retas. Pega lá mais uma, ó. Olha lá. Gerei mais uma. Não satisfeito. Gerei mais uma. Então, por um único ponto, passam infinitas retas. Agora, se eu quero criar uma única reta, para criar uma única reta, aí sim, eu só tenho a possibilidade de criar uma única reta passando por 2 pontos. Tudo bem? Então, essa reta vai ser única se e somente se ela passar por 2 pontos. Não vai ter uma outra. Posso definir que é uma única reta, se somente se, passa por 2 pontos. Então, eu preciso de 3 pontos para criar uma reta? Não, eu preciso de 2. Tendo 2 pontos, eu sempre consigo criar uma reta. E para criar um plano, eu preciso de 2 pontos? Para criar um plano, um plano eu posso criar com 2 retas, sem problema. Agora, para você criar um único plano, você com certeza vai definir que ele tem que ter no mínimo 3 pontos. Então tá aqui, ó, plano alfa. Criei o plano alfa aí, e esse plano, ele tem quantos pontos? No mínimo 3, e que não são colineares. Lembre-se que eu fiz lá, vou fazer um ponto colinear aqui, ó. Ponto E. Esse ponto é colinear a A e C. Agora, eu posso definir que o ponto... Então, eu posso definir que o ponto A, o ponto B, o ponto E, todos esses pontos, eles são coplanares, porque eles pertencem ao mesmo plano. Perceberam a diferença, então? Então, quando eu falo de ponto, eu falo de letra maiúscula. Quando eu falo de reta, até nem defini o nome das retas, né? Vou definir aqui, ó. Reta R. Ops. Vamos voltar que esse R ficou feio, né? Reta R, reta S, reta T. Pronto. Então, letras maiúsculas para os pontos, letra minúscula para retas e letra maiúscula grega para letra minúscula grega para os planos. Tudo bem? Então fica assim a definição de cada uma das características. Mas tendo dúvida, perguntem lá e a gente vai tentar da melhor forma possível trabalhar essa situação com vocês. Mas a situação agora é você definir o que é ponto, o que é reto e o que é plano. Ok? Vamos tentar fazer alguns exercícios então? Então vamos lá, pessoal, vamos para os exercícios agora. Nos exercícios, vamos pegar esse primeiro aí, da página 126. Diz o seguinte, que noção primitiva da geometria poderia ser associada a cada item? Então, poderia ser associada, não é exatamente a característica, mas vamos associar. Quando eu pego primeiro ali, um fio de linha bem esticado, então o fio ele é limitado. A reta em si não é limitada, ela é infinita para os dois lados, mas é uma representação. Como é representação, então nesse caso qual seria a melhor representação? A própria reta. Tá lá, a própria reta. É a marca deixada por uma ponta de lápis num papel. É só a ponta, então é um ponto, um pingo. Então se é um pingo, é um ponto, tá? A tampa de uma mesa. A tampa de uma mesa ela é dimensional, ela tem um limite. Ela representa melhor um plano. Por quê? Mesmo não sendo infinita para todos os lados, ela ainda assim vai representar um plano, porque o plano daquela intenção de parte infinita. A corda de violão esticada. Então, se a corda do violão, mesma questão do fio. Você vai esticar a corda do violão, ela não é, lembre-se, a reta não é dimensional. Então, se não é dimensional, uma reta. Uma folha de papel sulfite grudada na parede. A própria parede já pode representar um plano, mas ele está falando da folha de papel, a folha de papel também é um plano. Ah, mas são planos de tamanho diferente? Acreditando na ideologia de plano, não. Os dois falam de um plano do mesmo tamanho. Ok? Então, nesse caso, é um plano. Próxima.
O próximo, ele está falando aí, ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Considere as retas e os pontos assinalados na figura. Eu já coloquei ali para uma das retas o nome T. Vou colocar o nome para outra reta aqui. Vou chamar de V. Pronto. Então eu tenho a reta T e a reta V. As duas retas têm pontos. Pode perceber que o ponto A, C, P e B pertencem à reta T. Então é uma característica. O ponto M, D, P e N pertencem à reta V. Existe um ponto que é comum a duas retas. Qual é esse ponto que é a intersecção entre duas retas? É o ponto P. Então, ó, é fundamental você reparar. Esse ponto aqui, ó, ele é um ponto muito importante porque ele é a intersecção entre as duas retas. Perceba o nome do plano. Gama. Gama é o nome do plano. Vamos ver as perguntas. Quais pontos estão colineares com A e B? Então, se é colinear, é porque pertence à mesma reta. Se pertence à mesma reta, eu vou simplesmente sinalizar. Quem pertence à mesma reta deles? Esses aqui, ó. Todos esses aqui pertencem à mesma reta. ACPB. Então, nesse caso, nós temos ali que o ponto que caracteriza isso é o ponto CP. Pronto. E quais pontos são colineares, estão na mesma linha de M e N? Nesse caso, M e N estão aqui, ó. Quem está colinear? MD, PN. Então, nesse caso, pode perceber que colinear é pertencer à mesma linha. E quais pontos são coplanares? Todos esses que estão aí. Coplanar significa que pertence a um plano. Quais pontos pertencem ao plano? Todos esses daí pertencem, ok? Próximo. Observe a pirâmide abaixo e responda. O ponto E, então onde está o ponto E? Está aqui, ó. O ponto E está aqui. Esse é o ponto E. Vou até aumentar a figura aí para ver se fica um pouco melhor. Pronto. O ponto E está no mesmo plano que o ponto A, B, C, D. Não, não está. Não está. Tá, e o ponto A está no mesmo plano e o ponto A está no mesmo plano de D, C e E. Pessoal, vamos tentar pintar aqui, ó. O ponto E está no mesmo plano de ABC. Então, se eu pego lá o ABC, eu vou pintar de amarelinho aqui, ó. Esse aqui é o plano, ó, que tem ABC. Esse plano. Olha onde que ele está. Totalmente fora. Ele está em outro plano. Na dúvida, esse desenho ficaria como? Deixa eu ver se eu consigo representá-lo aqui de uma forma melhor. Ponto E está aqui, ó. E o ponto A, B, C e o D lá atrás, ó. D. Então, esse plano aqui, ó, que eu vou pintar de amarelinho, é exatamente o plano lá, ó. Ele está na base. Olha onde que ele está fora. Tudo bem? De duas formas de visualização. Aí o primeiro, então, é não. O segundo, o ponto A está no mesmo plano de DCE. DCE, vamos pintar ele aqui também. Vou mudar agora a cor para verde. DCE, tá aqui, ó, DCE, ó, esse aqui. Aonde está o ponto? Tá lá. Cadê DCE? DCE. É o plano que está lá atrás, ó, esse aqui, ó. Tá lá atrás. Ele está no mesmo plano? Não, tá fora. Tudo bem? Perceba que ele está perguntando se pertence ao mesmo plano. Não pertence. Ele está fora do plano. Próxima questão. Vamos ver se é isso mesmo a resposta. Não para os dois, a gente já tinha definido isso, né? Próximo. Bom, vamos para esse próximo exemplo aí. Considerando a figura, copie no caderno as afirmações verdadeiras. Bom, as verdadeiras, primeira coisa, vamos verificar lá. O ponto A, B, C, D são coplanares. O que é coplanar? Pertence ao mesmo plano. Então, repare,
Se eu pegar aqui a cor amarela, eu vou perceber que isso aqui, ó, é um plano. E nesse plano eu tenho o A, o B, o C e o D. Então, beleza, a primeira é verdadeira. Próxima. A primeira é verdadeira. Aí, consegui apagar certinho aqui. Pronto, próxima. Segunda, o ponto A, vamos marcar já. O ponto A, B, C e F não são coplanares, é verdade. Porque isso aqui eu poderia formar uma pirâmide, ó. Se eu ligar esses pontos aqui, ó, ele vira uma pirâmide. Opa, tá certo. Lá atrás vem pra cá, ó. Aí depois aqui pra cima. Tá uma pirâmide invertida aí, ó. Ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver como que ela ficaria esse desenho aqui. Pronto. Ficaria assim. F. Deixa eu apagar ali para ver melhor as letras. A. B e C. Então aqui é uma face, aqui outra face e lá atrás tem outra. Ok? Então eles não são coplanares. Verdadeiro também. Verdadeiro também. Próximo. Os pontos D, C, F e G são coplanares? D, C, F, G. São coplanares? Não são. Mesma coisa da pirâmide. Pode perceber que um está fugindo. Aqui eu tenho um plano, ó, que pertence D, C, F, mas o G está fora. Então, falsa. Essa daqui também é falsa. Pronto. E por fim, os pontos B, C, F e G são coplanares? Sim, ó, tem um plano que as pertence. Então, verdadeiro. Pronto. Ok? Questão número 7. Desenhe no caderno 4 pontos distintos e 3 a 3 não colineares. Ó, 3 a 3 não colineares. Quantas retas podemos traçar de forma que pode ser... de forma que cada uma passe por 2 desses pontos? Então vamos lá, vamos tentar aqui. Deixa eu tirar aqui a gente não vai precisar utilizar. Pronto. Então vou criar 3 pontos aqui. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Quantos pontos são mesmo? Deixa eu olhar lá. Desenhe no caderno 4 pontos distintos e 3 deles não colineares. Então pronto, 3 deles não colineares. Se eu for criar uma reta em relação a esses elementos aqui, então em cima dessa possibilidade de reta aqui não pode ter um outro ponto. Então vou só colocar o ponto, mais um ponto não colinear. Aqui, pronto. Não está colinear. Ah, mas ele ficou muito próximo, ficou quase ajustado ali, professor. Como que eu posso fazer? Então, vou mudar, ué. Vou colocar ele um pouquinho mais para cá, ó. Pronto, vou colocar ele aqui. Não está colinear. Bom, quantas retas eu posso produzir? Vamos fazer retas, então, ó. Pode perceber, ó. Lá em cima aparece retas. Vamos fazer uma reta. Para produzir uma reta, o que eu preciso? De 2 pontos distintos. Então, vou pegar o ponto A e o ponto C. Reta feita. Uma reta. O ponto A e o ponto B. Opa, já errei ali, deixa eu voltar. O ponto A e o ponto B, outra reta. O ponto B e o ponto C, outra reta. O ponto B e o ponto D, outra reta. O ponto D e o ponto C, outra reta. Faltou mais alguma reta? Faltou, olha lá, ponto A e ponto D. E mais alguma ficou? Pelo que parece não, ó, porque o B está no A. Vamos sinalizar aqui, ó. O B está no A, o B está no C e o B está no D. O A está no B, o A está no C, o A está no D. O D está no B, o D está no A, o D está no C. Todas as retas. Quantas retas são no total? É só contar. Uma, ou melhor, até pode ser olhado aqui do lado, pessoal. Ó.
Olha as retas que foram criadas aqui, ó. F, G, H, I, J, K. Essas são as retas. Então, são um total de quanto? 3, 6 retas. Então, se eu tivesse ponto colinear, aí é diferente, ó. Poderia criar um ponto que seja colinear, que digamos que ele permita essa criação de ponto colinear, tá? Eu vou criar mais um ponto aqui, agora pertencente àquela reta lá, ó. Esses 3 pontos, o A, o B e o E, eles são colineares. E ele fala no texto não colinear. Ok? Então ficamos por aqui. Creio eu que não tem muito mais o que falar, né, em relação a isso. Fizemos alguns exercícios, mas tendo dúvida, mandem lá que eu vou ajudando vocês e respondendo à medida do possível. Pessoal, até mais. Bons estudos para vocês.